Olá, gente, meus amados, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Essa aula hoje vai ser de matemática. Estamos agora no momento de revisão, tá? E hoje a gente vai fazer uma revisão falando sobre sistemas de medidas com as multiplicadoras Clésia e eu, Nadia Lopes, para mais um momento de aprendizagem com você. Então, a gente vai falar sobre medida de tempo, medida de massa, medida de comprimento, tá? Mas antes disso, antes da gente começar com o nosso conteúdo, eu gosto sempre de trazer uma mensagem para você, uma mensagem de otimismo, de fé, de esperança, né? Uma mensagem para a gente refletir um pouco. Então, vamos lá para a gente ouvir o que é essa mensagem, né, tem a nos dizer hoje. Coragem, coragem. Mude, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outro ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas, portas, com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama. Depois procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV. Compre outros jornais. Leia outros livros. Viva outros romances. Ame a novidade. Durma mais tarde. Durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua. Corrija a postura. Coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o novo todo dia, o novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente. Busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações, almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida, compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde, ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental. Tome banho em novos horários. Use canetas de outras cores. Vá passear em outros lugares. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas. Troque de carro. Compre novos óculos. Escreva outras poesias. Jogue os velhos relógios despertadores. Abra conta em outro banco. Vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros, visite novos museus. Mude. Lembre-se de que a vida é uma só. E pense seriamente em arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível, sem destino. Experimente coisas novas. Troque novamente. Mude de novo. Experimente outra vez. Atue. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança. Porque se você tem mais medo da mudança do que da desgraça, você não impede a desgraça. A mudança, o movimento, o dinamismo, a energia, só o que está morto não muda. Repito por pura alegria de viver. A salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena. Começa, né, com essa linda mensagem que a gente começa a nossa aula de hoje, né, com essa mensagem cheia de otimismo, né, cheia de expectativas, cheia de motivação, para que você hoje que está aí desanimado, descontente, infeliz com alguma coisa, crie coragem de mudar, de melhorar,
de olhar para caminhos diferentes, tá bom? É através desse convite que a gente vai começar a nossa aula falando, né, fazendo uma revisão dos sistemas de medidas, que já foi também trabalhado por nós em outras aulas, no início do ano letivo, mas que hoje a gente vai fazer uma retomada, né? Revisar aquilo que a gente já estudou e fazer você se relembrar, né, de algumas coisas que porventura eu tenha esquecido. Então, para falar sobre medidas, é importante a gente dizer também que, né, desde lá a pré-história até os dias de hoje, as medidas, né, de espaço, medidas de volume, de massa, né, elas foram de tal forma incorporadas às nossas vidas que a gente, né, não se imagina hoje sem essas medidas. Porque, na verdade, gente, as medidas elas foram convenções, né, elas foram convencionadas para facilitar o nosso dia a dia e nos trazer uma segurança em relação às medidas, né? De tal forma que onde eu for, né, eu tenho aquela mesma medida, né, para todos os lugares que eu vou. Então, o que eu vou comprar, o que eu vou vender, né, as mercadorias, ela vai precisar dessa convenção para tornar, né, as medidas iguais em outros territórios. Então, se tornando justa também a venda e a compra de mercadorias. Então, ao longo da história, né, ao longo da história da humanidade, as medidas elas foram surgindo como uma necessidade, né, de estabelecer comparações que permitiam, naquela época, o escombo, né? O escombo era a troca, a comercialização de produtos, não através de dinheiro, mas com trocas. Então, quando as primeiras comunidades elas começaram a se dispor, né, de excedente agrícola, quando começou-se a sobrar, quando elas começaram, essas civilizações, elas começaram a plantar de tal forma que começou a sobrar, elas começaram a fazer esse sistema de escombo, de trocas. E depois dessas trocas, né, com as sobras de mercadorias, houve também, né, a necessidade de venda. Então, era preciso criar um sistema de equivalência entre o produto, né, e o padrão previamente determinado, que fosse aceito para todos os membros do grupo. Então, que tivesse esse padrão para que as medidas elas fossem unificadas. Então, depois, né, disso tudo, de padronizar, aí vieram os instrumentos de medida, como as balanças, as réguas, as ânforas e outras tantas medidas, né, que nós conhecemos hoje. E em 1960, né, quando surge o Sistema Internacional das Unidades, estabelecendo grandezas universais para serem empregadas mundialmente. Então, com o estabelecimento dessas grandezas universais, a gente tem um sistema de medidas único, né, que, independente do território, a gente vai comprar a mesma quantidade. Então, por viver num mundo já, né, metrificado, com essa quantidade de recursos que a gente tem para medir, você talvez ache assim, muito natural esse assunto, é até bem óbvio, né? Porque um assunto que é muito comum no nosso dia a dia, né? Então, é importante a gente entender que nem sempre foi assim, né? As distâncias sejam medidas em quilômetros, o arroz em quilos, por exemplo, mas antigamente não era dessa forma. Então, poderia ter sido diferente a humanidade que criou essas convenções, né? Se o Brasil, em boa parte do mundo, não tivesse adotado o metro e as outras unidades exportadas pelo Império Mesopotâmio, Napoleônio, desculpa, talvez ainda usássemos o sistema imperial britânico, com suas jardas, onças e galões. Então, gente, os sistemas de medidas, são convenções que poderiam sim ter sido diferentes se fossem adotados referências de outros locais, né? Então, nós utilizamos esses sistemas de medida e no mundo inteiro, por conta das trocas entre países, né? Existem vendas de mercadorias de um país para outro, comercialização de produtos, então por isso que precisou haver essa unificação das medidas, para que mesmo eu comprando coisas de outro país, eu tenha a minha medida garantida, né? De forma correta e da forma que a gente usa. Então, vamos aqui à medida de massa.
O que é que a gente pode medir, né? Utilizando esse sistema de medida, o que é que não pode, quais são os instrumentos que a gente usa, né? Então, gente, as medidas de massa, elas surgem para auxiliar as pessoas, né? A pesagem de objetos, a ajudar as pessoas na pesagem de objetos, né? E mesmo hoje também a gente mede as pessoas, também animais. Então, atualmente é bastante comum fazer-se compra, né, de objetos que são vendidos de acordo com o seu peso, como as frutas, as verduras, as carnes, o ouro, né, e entre tantas outras coisas. Mas que é uma convenção que a gente cria para facilitar, na verdade, o nosso dia a dia. Então, a medida de massa, pelo sistema internacional, utilizamos a principal medida, que é o grama, né? Seus múltiplos quilogramas, que é o quilo, a hectograma, a decagrama, e seus submúltiplos, decigrama, centigrama, miligrama, entre outros múltiplos e submúltiplos da grama, né? Existem alguns que são mais raros no nosso dia a dia. E os mais comuns são o quilograma, miligrama, né? O que a gente está sempre mais acostumado a utilizar. Mas só para nível de conhecimento, para vocês saberem que existem essas outras sistemas de medidas, né? Que é o hectograma, decagrama, né? Que a gente não utiliza muito, vai depender muito da profissão da pessoa, mas que o dia a dia a gente usa mais esses, né? O quilo, a grama e o miligrama. Então, e existe também, né, falar para vocês também que existem outros tipos de medidas, que é a tonelada, quilate, a arroba, né? Então, dependendo da utilização, da necessidade, utiliza-se também essas outras medidas. A tonelada, gente, ela é utilizada para medir objetos que possuem massa muito grande. Então, a tonelada ela é usada para facilitar uma pesagem muito grande. Então, ela equivale a 1.000 quilogramas, né? Então, uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Então, ao invés de a gente falar um elefante pesa 1.000 quilos, a gente vai dizer que pesa 1 tonelada. Então, 1 tonelada, quando a gente se refere, é essa medida de, né, 1.000 quilos. Por exemplo, em vez de a gente estar utilizando essa pesagem, né? Um elefante, por exemplo, em média, 4.000 quilos. Então, ao invés de a gente falar 4.000 quilos, a gente vai dizer que pesa 4 toneladas. Animais de grande porte são normalmente pesados por toneladas, mas há também outras aplicações também, como no peso de navios, que utiliza-se também, né? São medidas, na verdade, muito grandes. Temos o quilate, que é bastante comum para negociação de metais preciosos, né? E o quilate remete à quantidade de ouro que uma aliança possui. Por exemplo, um quilate corresponde a aproximadamente 200 miligramas, né? Ou seja, 0,2 gramas. Arroba, a gente usa também para negociações agropecuárias, como o gado, né? Para fazer a pesagem de gado. O gado, eles são geralmente cotados por preço em arroba, sendo que uma arroba ela corresponde a 15 quilos. Então, em vez de eu falar 15 quilos, 30 quilos, 45 quilos, eu vou usar arroba. Uma arroba tem 15 quilos, 2 arrobas, 30 quilos, tá bom? Também nós temos, como sistema de medida, nós temos também a medida de capacidade, né? Que são as grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está sendo inserida em um reservatório ou um recipiente, ou seja, são empregadas na medição dos líquidos, né? Ainda pode-se dizer que tais medidas são usadas para definir o volume do interior do recipiente. Então, aqui eu posso estar medindo, tá vendo? A capacidade do líquido que vai estar sendo colocado dentro desse recipiente. Mas, ao mesmo tempo que eu vou medir também a capacidade do vaso, eu também posso estar fazendo a medida do volume do que eu estou colocando aqui dentro, tá? Então, a medida de capacidade é justamente para isso. Faz muito parte do nosso dia a dia, a gente está sempre fazendo essa medida de capacidade. São utilizadas quando queremos saber a quantidade de água, por exemplo, que está dentro de um tanque, quantos litros de leite está dentro de uma caixa, né? Então, é utilizado para medida de líquidos. E a medida de comprimento, né?
são mecanismos de mediações eficazes, uma vez que utilizam como recurso medidas convencionais, tais como o milímetro, o centímetro, o metro, o quilômetro. Elas foram criadas, gente, justamente para mitigar a probabilidade de ocorrência de erros no momento em que é necessário mensurar as coisas. Então, por exemplo, antigamente, para as pessoas comprarem, né, um terreno, elas utilizavam muito a medida de braça, né? Uma braça, ou os passos. Só que há um grande problema nessa medida, porque se eu for medir por braça, a gente vai ter um erro, a gente vai ter um equívoco, porque nem todas as pessoas que vão fazer aquela medida, elas vão ter o mesmo comprimento do braço, por exemplo, né? Então, a criação dessa conversão de medidas foi justamente para que erros, né, fossem evitados e não ocorresse de tá medindo, né, algo por uma pessoa e dar uma medida e por outra dar outra medida. Então, quando se convencionou sistema de medida, é justamente para que haja, né, para que houvesse uma unificação dessas medidas. E a medida de comprimento era uma das mais utilizadas. E ainda é uma das mais utilizadas, tá? Porque as pessoas compram muito com esse sistema de medidas. Então, imagine ter que utilizar uma medida de comprimento, né, para comprar, de repente, um terreno enorme, utilizando um braço, utilizando passadas. Claro que isso iria dar erro. Então, a medida de comprimento é justamente para isso, para facilitar essa medida. Então, nós temos, né, dentro do sistema da medida de comprimento, nós temos o metro. A medida base, né, do Sistema Internacional de Medidas é o metro. Então, como é que funciona? O metro, ele possui múltiplos que correspondem a grandes distâncias, né? E submúltiplos que, por sua vez, correspondem a pequenas distâncias. Então, quais são os múltiplos de metro? O que é que a gente usa como medida para medir o metro, né? Nós temos o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, enquanto são submúltiplos do metro, né? O decímetro, centímetro e milímetro. Então, todas essas medidas que eu falei aqui para vocês servem para a gente fazer a medida do comprimento, né? E aí você vai utilizar, na verdade, os múltiplos de acordo com a sua necessidade. O quilômetro, hectômetro, dependendo do tamanho do espaço, né? Então, se você for medir um terreno, uma fazenda, é diferente de você medir uma mesa. Se você vai medir um terreno, é diferente de você medir uma sala, um quarto, né? Então, a gente vai utilizar os múltiplos adequados a cada circunstância, né? E aí, como instrumentos de medida, né? Trouxe aqui alguns para vocês verem que você já conhece. Temos outros também, mas eu trouxe aqui esses, né? Que são bem comuns, são bem utilizados no dia a dia, como a régua, a fita métrica, metro articulado, fita métrica extensível. Então, ainda tem outros que é para medir coisas maiores também, né? Esses são os mais comuns que a gente utiliza sempre no nosso dia a dia. Então, eu vou utilizar, na verdade, um instrumento adequado a depender do que a gente vai medir. Por exemplo, se eu for medir um tecido, tem locais que a gente vai comprar tecido que utilizam ainda fita métrica. Tem outros que vão utilizar um metro, aqueles metros grandes. Se forem coisas pequenas, a gente pode utilizar tranquilamente a régua, né? Se for coisas maiores, a gente pode utilizar a fita métrica, tá? E para a gente ampliar o sistema de medida, a gente entender também que o tempo, né? A gente também utiliza o tempo como uma padronização dessa medida, né? Na intenção da gente controlar, da gente se organizar nas nossas atividades diárias. Então, além desses sistemas de medidas que eu falei para vocês, né? Medidas de massa, medida de capacidade, medida de comprimento, de volume, nós também temos a medida do tempo. E aí, como é que a gente vai fazer essa medida do tempo, né? A cronologia, que é o estudo do tempo, é uma das invenções fundamentais da espécie humana.
É com base nesse conjunto de conhecimentos que a civilização, gente, ela consegue até os dias de hoje controlar e organizar a sua vida. Por quê? Que precisou se haver essa convenção do tempo. Imagine se eu sou funcionária de uma empresa e não tenho uma padronização do tempo, a gente jamais ia chegar no mesmo horário se não tivesse essa marcação. Então, o tempo ela surge com uma grande necessidade humana de organizar os períodos do dia, de organizar os períodos dos meses, de organizar, né, a vida no geral. Então, para a gente seguir uma rotina, a gente precisa seguir os horários, não é isso? Então, gente, as descobertas, né? A gente conheceu um pouquinho da história desse sistema de medidas, né? Falar para vocês, né? Um pouquinho dessa história, contar para vocês um pouquinho dessa história, né? Porque as descobertas arqueológicas, elas indicam que em todas as civilizações antigas, desde os primeiros hominídeos, algumas pessoas estavam preocupadas com a medição do tempo, seja por motivos religiosos, agrícolas, ou de estudo dos fenômenos celestes, que foram, né, naquela época, ainda é um grande interesse da astronomia, mas antigamente, na antiguidade ainda mais, né? Então, os sumérios, que é um povo residente da Mesopotâmia, chegaram a elaborar até um calendário dividido em 12 meses e 30 dias, sendo que os dias eram divididos em 12 períodos, que equivalem a 2 horas. E divididos, né? E dividiam cada um desses períodos em 30 partes. Então, olha só, depois desses estudos, dessas invenções, foi que surgiu a medida do tempo como nós temos hoje, né? Os calendários com 12 meses, cada mês com a quantidade de dias, né? Temos meses com 30, 31, 28. E isso foi tudo uma forma de a gente controlar o nosso tempo, nos ajustarmos nesse tempo, né? Então, além dos sumérios, gente, os egípcios também eles tinham um calendário que utilizavam os ciclos da lua, mas que passou, né, a utilizar o movimento das estrelas Sírios, que passa próximo ao Sol a cada 365 dias, na mesma época em que a inundação anual do Rio Nilo tem início. Podemos, então, sintetizar afirmando que os fenômenos celestes é que determinavam o período de fertilidade da Terra. Então, as pessoas utilizavam muito os fenômenos naturais para compreender acontecimentos do seu dia a dia. No início mesmo da história, os homens utilizavam o Sol para organizar os seus horários. Então, os corpos celestes, eles foram por muito tempo a indicação, né, a utilização para compreender os fenômenos, né, como a fertilidade da terra, o comportamento dos animais, né, que sempre foi grande preocupação dos homens. E com o passar dos anos, muitos instrumentos, né, passaram a ser utilizados para contar o tempo, como relógio de areia, relógio de sol, relógio de água, até chegar aos modelos que nós temos hoje. Então, as medidas de tempo, na verdade, são as unidades de medida usadas para marcar o tempo de forma geral. Essas medidas elas são formadas por padrões que podem ser encontrados facilmente no nosso dia a dia. Então, esses padrões, vou mostrar para vocês como é que a gente faz a medida desses padrões. Quando a gente usa, por exemplo, o relógio para marcar o período que precisamos nos arrumar, ou que vamos até levar para chegar a um determinado compromisso, a gente está medindo o tempo. Então, a gente mede o tempo, né? Lembrando que anos, meses, horas, minutos, segundos, todas essas são formas de determinar a medida de tempo. E antigamente as pessoas usavam o sol para se orientar, né? Então, utilizavam outras formas de medidas até chegar ao que nós temos hoje como instrumento de medidas. Então, durante muito tempo utilizou-se a ampulheta, que é essa aqui, ó. A ampulheta tem areia, né? Conhecido também como relógio de areia. Então, ele foi criado lá no século XVIII e sua estrutura é composta por 2 ampulas, olha só, uma em cima e embaixo, e entre elas existe um pequeno buraco onde a areia vai passando. E ali as pessoas vão marcando o tempo. Tem ampulhetas que marcam 5 minutos, tem ampulhetas que marcam 10, tem ampulhetas de 15, né? Temos também a clepsidra, que é essa outra aqui que eu estou mostrando para você, e ela foi criada em 1400 a.C., e é conhecida como relógio de água. Esse instrumento, ela usa a força da gravidade, né, para mover a água. Então, quando ela vai enchendo e ela chega de tal forma, pesa de tal forma, que a água vai precisar escoar.
né? Então, aqui, ou virar também, ela pode virar também. Então, essa clepsida também foi muito utilizada para fazer essa medida, né? Temos também o relógio atômico, né, que foi criado em 1955 e é considerado um dos mais, né, precisos já inventado. Ele usa as propriedades dos átomos para funcionar. Temos o relógio de sol, que foi criado por volta de 1500 a.C. e é um dos instrumentos mais fáceis de compreensão. Ele usa a luz do sol, que reflete em uma placa e produz uma sombra, né, que está fixada em um mostrador. Então, a depender da sombra, onde as pessoas vão se localizar para saber o horário. Relógio de vela também foi utilizado. As pessoas utilizaram, né, em meados lá do século VIII, e era composto apenas por uma vela, que era marcada com vários tracinhos. À medida que a vela ia queimando, as pessoas iam percebendo a passagem do tempo. E o relógio do pêndulo, que alguns lugares ainda tem, né, foi criado em 1656. Esse instrumento utiliza os pêndulos para marcar o tempo. Os balanços dos pêndulos vão gerar uma energia e mover os ponteiros do relógio. Olha só quantas invenções até chegarmos ao que nós temos hoje, né, considerados como relógio, que às vezes a gente nem usa, né? A gente usa mais o celular, que já vem com a marcação, mas quem aí tem relógio sabe que a gente precisa, quando a gente vai fazer, né, compreender como a gente mede o tempo no relógio, a gente vai ter que observar, né, todas essas partes para a gente entender o que cada partezinha dessa quer dizer, né? Então, nós temos vários ponteiros, temos vários números. E como é que a gente faz essa leitura? Aqui, esses números que estão aqui, eles indicam as horas, né? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É a marcação das horas. Temos o ponteiro dos minutos, que aí a gente vai contando, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60. Temos os ponteiros de segundos. Alguns relógios, eles vêm com os tracinhos bem pequenininhos aqui no meio para marcar os segundos, que é esse ponteiro bem grande e fininho, e ele vai marcando os segundos. Cada vez que esse ponteirinho vai percorrer todo esse trajeto do relógio, ou seja, o ponteiro dos segundos vai percorrer do 12, vai dar esse giro todo, do 12 até chegar aqui no 12 de volta, a gente marca 1 minuto. Quando ele dá 2 giros, né, 2 giros completos, 2 minutos. Quando ele der, né, todos os giros, aí o minuto também vai rodando, os segundos vai girando e o minuto também. O minuto vai girando e as horas também. Então, gente, para que a gente mude de hora de 1 até o 2, esse relógio, esse ponteiro aqui dos minutos, ele vai ter que percorrer tudinho, ó. Quando nós temos um ponteiro dos minutos girando completo, aí, né, a gente vai ter 60 segundos. Então, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Quando esses minutos todos percorrerem aqui, a gente vai ter 1 hora completa. Então, ele vai girando, esse ponteiro aqui, ele vai girando 5, 10, 15, 20, 25, 30. Quando ele completar tudo, que formar 60 minutos, aí a gente tem a mudança de hora. Então, 1 hora corresponde a 60 minutos, tá? E 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, a gente vai usar o ponteiro para marcar as horas, o ponteiro para marcar os minutos e o ponteiro para marcar os segundos. Lembrando que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Os segundos esse ponteiro do segundo vai percorrer todo o relógio para formar 1 minuto. A mesma coisa o ponteiro dos minutos. Os minutos vão percorrer todo esse trajeto do relógio para formar 1 hora, tá? Então, essa é a forma da gente fazer a medida do relógio. Quando uma coisa importante também é quando o relógio está assim, ó. O ponteiro, né, menor que marca as horas, está no 12. E o outro ponteiro dos minutos, que ele é maiorzinho, mas é mais grosso, também está no 12. A gente está formando ali o horário de meio-dia ou meia-noite, tá? E os 2 ponteiros podem ficar aqui parados no 12 para formar meio-dia ou meia-noite, tá bom? Então, gente,
Quem quiser saber mais, como é que não aprendeu ainda, como é que faz a medida do tempo, tem uma outra aula nossa que fala sobre isso de forma mais explicada, porque na verdade nós estamos fazendo uma revisão, né, do conteúdo. Quem tiver com dúvida de como aprender a medir as horas, os minutos, dá uma olhadinha no canal, procura a aula, né, que fala sobre medida de tempo, que vai ter isso tudo bem esclarecido para você. Você não vai ter dificuldade em contar as horas, tá bom? Por hoje, gente, eu me despeço de vocês, deixando um forte abraço e espero encontrar vocês novamente na próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau, pessoal.